Olá, tudo bem? Professor Ali aqui. Vamos chamar mais uma aulinha? Vamos sim, ó. Não esqueça de deixar o like se você gostar do vídeo, é claro. Se inscrever no nosso canal e me acompanhar no Instagram para mais novidades. A gente vai falar agora do processo legislativo. A gente está falando aí do poder legislativo, né? O processo legislativo, pessoal, é o quê? É um processo, é um procedimento que ocorre dentro da Câmara. Ou seja, é um processo, é um rito, é um procedimento para votar leis, por exemplo. Então, de maneira geral, significa votar leis. O processo legislativo municipal compreende a elaboração de emenda à lei orgânica. O que é emenda à lei orgânica? Muito tranquilo, né? Emendar a lei orgânica é trocar alguma coisa da lei orgânica, adicionar ou revogar, ou seja, tirar fora. Então, por exemplo, o número de vereadores são 13, né? Se eu quero trocar de 13 para 15, eu vou ter que fazer o quê? Uma emenda à lei orgânica para dar um tracinho, para revogar aquela parte ali e adicionar agora o novo número, que seria 15. Então, isso é emendar a lei orgânica, é trocar alguma coisa na lei orgânica, revogar ou adicionar. Nós temos também a elaboração de leis complementares. Tudo isso é dentro da Câmara, votado. As leis complementares são leis mais rigorosas para serem votadas. Tá? Ela tem um rito mais difícil de aprovar, um procedimento mais difícil de aprovar, precisa de mais voto, né, grosso modo. Nós temos também a lei ordinária. A lei ordinária é igual à lei complementar, de modo geral, só que ela é mais fácil de ser aprovada. Então, Alexandre, o que vai definir uma lei complementar e uma lei ordinária? O vereador escolhe? Não. A própria lei orgânica ela vai trazer alguns assuntos que serão por lei complementar. Por exemplo, o Código Tributário Municipal, a lei que vai instituir, né, a lei orgânica que vai instituir a Guarda Municipal. Tá? Então, essas leis serão complementares, segundo a lei orgânica. E por esse motivo, exige que os vereadores votem seguindo o rito da lei complementar, ou seja, um rito mais dificultoso para ser aprovado. A gente vai ver como que funciona isso nessa aula ainda. Leis delegadas ali. Leis delegadas são leis que a priori seriam da Câmara Municipal. Só que a Câmara Municipal ela não faz e o prefeito pede para fazer. E aí a Câmara delega a lei para o prefeito fazer. E o nome disso é lei delegada, né? Veja você, que nome, né, mais simples de tudo. Então, lei delegada é a lei que a Câmara delega para o prefeito fazer, tá? Não é tão comum isso acontecer, já reforço, mas está aqui, você vai ter que levar para a prova. Resoluções. Resoluções é como se fosse uma lei mais interna da Câmara, trata de coisa interna. Então, seja para resolver qualquer coisa ali internamente da Câmara, isso vai ser por meio de resoluções. Decretos legislativos. Pessoal, decretos legislativos são decretos que ocorrem dentro da Câmara, mas tem um efeito um pouquinho mais externo, tá? Ao contrário da resolução. Por exemplo, quando o prefeito ele quer criar uma lei que é da Câmara, ele manda uma mensagem para a Câmara pedindo. E por meio de um decreto legislativo, a Câmara vai delega aquela lei para o prefeito. Aí o prefeito vai criar uma lei delegada. Entende? Então vai ser por meio de decreto legislativo, só para você ter uma noção. E aí o prefeito ia poder fazer uma lei delegada. Se você não entendeu, não tem problema. Só dei um exemplo aqui. Saiba que decreto legislativo é um processo legislativo, né, dentro da Câmara que tem um efeito um pouquinho mais externo. Então isso tudo aqui faz parte do processo legislativo municipal. O que a banca pode complicar aqui? Botar no meio aqui para te enganar? Ela pode botar medida provisória, que não tem nada a ver, tá? Que é uma coisa de presidente da República. Ela pode botar decreto executivo, e decreto executivo, como o próprio nome já diz, é do executivo, tá? Ou só decreto também, que também é do executivo, né? Porque geralmente decreto e decreto executivo é a mesma coisa, tá, pessoal? De modo geral é a mesma coisa. Somente esses fazem parte do processo legislativo municipal. Bom, outra coisa que despenca em prova é quem pode propor e como que vai ser votada esses processos legislativos, essas leis de modo geral. Vamos dar um zoom aqui, vou falar da emenda à lei orgânica. Emendar a lei orgânica, como a gente já viu, é trocar alguma coisa na lei orgânica ou tirar alguma coisa, né, que é revogar, ou adicionar. Quem pode propor uma emenda à lei orgânica? Propor. Será que eu posso? Não, eu não posso. Quem pode propor é 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara, ou seja, dos vereadores. 1/3. Mas espera aí, Ali. Um vereador não pode propor? Não. Um vereador não pode propor uma emenda.
Uma emenda à lei orgânica é algo muito sério, né? Uma lei mais importante do município. Então, tem que ser 1/3 no mínimo. Outro que pode propor uma emenda, não é emendar, pessoal, vai ter que passar por uma votação para emendar. É propor uma emenda. Essa proposta ela vai para a Câmara para ser votada. E a gente vai ver como vai funcionar. Então, é uma proposta. Essa proposta também pode vir do prefeito. O prefeito, se ele não quiser alguma coisa aqui na lei orgânica, ele pode propor uma emenda e isso vai ser votado na Câmara. Outro que pode propor é a iniciativa popular. A lei orgânica ela só menciona iniciativa popular. Ela não comenta como isso vai acontecer. Então, leve para a prova somente o que está aqui. Tá? Então, 1/3 dos vereadores, no mínimo, o prefeito e a iniciativa popular pode propor uma emenda. Tá, Alexandre, propôs a emenda, essa emenda vai ser votada na Câmara? Sim. Como que funciona isso? Agora a gente vai para a votação. A proposta ela vai ser votada em 2 turnos. Como assim? Ela vai ser votada 2 vezes. Agora, hoje, e daqui a alguns dias também vai ser votada de novo. Vai ter um interstício mínimo de 5 dias. Interstício é um intervalo. Intervalo. Alexandre, por que você não botou intervalo logo? Porque a banca ela vai botar interstício, tá? Porque é assim que está na lei orgânica. Então, tem que ter um intervalo mínimo de 5 dias para votar a primeira e votar a segunda. Então, votou agora, tem que esperar no mínimo 5 dias para votar de novo. É isso que está dizendo aqui. Pode ser mais de 5 dias? Pode, é no mínimo 5. Pode ser 10, pode ser 20, pode ser 30. Não importa. Tem que ser no mínimo 5, segundo a lei orgânica, tá bom? E como que vai ser a aprovação? A aprovação será por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, ou seja, dos vereadores. 2/3 é mais que a maioria, tá, pessoal? É um rito muito dificultoso, é muito difícil aprovar. São 2/3, né? E aí, depois que ser aprovada, vai para a lei orgânica, né? Obviamente, e aí a gente vai estudar isso aí para o concurso, né? Porque cai. É assim que funciona. Vamos lá. Outra coisa que é bem interessante a respeito da lei orgânica que cai demais em prova é que a lei orgânica ela não pode ser emendada na vigência de estado de sítio ou intervenção no município e estado de defesa. Então, nesse período não pode ser emendada. Aí eu falei, o que significa isso? O estado de sítio e estado de defesa são situações que o presidente da República, não é prefeito, hein, nem governador, é o presidente da República, ele decreta, tá? São em casos específicos, pessoal, como, por exemplo, calamidade pública, guerra, tá? É uma coisa que saiu totalmente do controle e aí decreta essas situações aqui. Eu não vou me aprofundar nisso, porque cada tema aqui dá fácil 3 horas de aula, se a gente fosse aprofundar, tá? Então não é bacana se aprofundar, não. Saiba que é decretada pelo presidente da República em casos específicos, né? Graves, calamidade pública, guerra. Essas situações aqui, estado de sítio e estado de defesa, alguns dos seus direitos podem ser suprimidos, tá? Por exemplo, a liberdade de ir e vir. Então, nessa situação aqui, pode ser que você não tenha mais liberdade de ir e vir. Por exemplo, seja proibido de sair da cidade, tá? É mais ou menos isso. Aqui, alguns direitos podem ser suprimidos. E intervenção no município? Intervenção no município, quando o município está também numa situação, né, totalmente fora do normal. São situações específicas, né? Eu estou resumindo aqui de modo bem resumido. E o Estado do Rio de Janeiro, ele intervém aqui, no nosso caso, tá? Foi o que aconteceu mais ou menos com a intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro, na parte principalmente da segurança pública. Lembra que teve a intervenção federal no Estado, da segurança pública? Então, justamente por isso. É quando a União ela toma conta da segurança pública e pega para ela, a segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. No caso do município, quem vai intervir no município será o Estado, tá? Estado, no caso, ente federativo, unidade federativa. No nosso caso, Rio de Janeiro, tá bom? Só para você saber. E aqui, nessas situações, a lei orgânica ela não pode ser emendada. Beleza, falamos sobre lei orgânica, agora vamos falar sobre leis complementares. Nós temos leis complementares, nós temos leis ordinárias. Na lei ordinária, a lei orgânica ela não comenta muita coisa, tá? Ela não fala muita coisa. Eu vou explicar. Vamos lá. Primeiro vamos falar sobre lei complementar. A lei complementar, como eu disse antes, são assuntos que a lei orgânica diz que vai ser lei complementar. Lei complementar é mais difícil de ser aprovada. Somente serão aprovadas a lei complementar se obtiverem maioria absoluta dos votos. O que é maioria absoluta, Alexandre? A maioria absoluta é mais ou menos o seguinte, ó. São 13 vereadores em Saquarema, certo?
Então, metade não tem como que é ímpar, né? Mas seria, se a gente fosse dividir mais ou menos no meio, seria 7 mais 6, não é isso? Que dá 13, não é isso? É isso. A maioria absoluta é 7, tá? É como se fosse metade mais 1. Metade de 13 dá 6,5. Aí eu boto para cima 7 e boto para baixo 6. Então dá 6 mais 7, né? Enfim, a maioria absoluta é 7, né? Não exatamente, porque a gente tem como dividir um vereador ao meio, né? Bem que podia, né? Mas não pode não. Vamos lá então, ó. 7, pessoal, maioria absoluta no caso aqui de 13 é 7. Não importa a quantidade de vereadores que estão presentes na sessão. Eu preciso de 7 votos. Por exemplo, se vierem, né? 11 vereadores, eu preciso de 7 votos. Alexandre, vieram só 9 vereadores. Eu preciso de 7 votos. Vieram 7 vereadores. Eu preciso que todos os vereadores votem a favor para aprovar uma lei complementar. Na lei ordinária, eu vou considerar o número de vereadores presentes, metade mais um, tá? Para ser maioria, que seria maioria simples. Eu não vou escrever isso aqui, porque esta lei orgânica não traz, tá, pessoal? As outras, algumas leis orgânicas trazem isso. Mas esta aqui específica não traz, então não tem por que escrever. Mas lei ordinária é maioria simples. No caso, na presença de 11 vereadores, eu precisaria de 6 votos apenas para aprovar, que seria 6 mais 5, né? Então seria 6. Ah, Alexandre, vieram 9 vereadores, então eu preciso de 5 votos para aprovar, tá? Que seria a maioria simples. Então, na maioria simples, que é o caso da lei ordinária, eu vou levar em consideração a quantidade de vereadores presentes na sessão. Já na maioria absoluta, que é o caso da lei complementar, eu não vou levar em consideração a quantidade de vereadores presentes. Eu não quero nem saber quem está presente. Eu quero saber a quantidade total de vereadores, metade mais um, que no nosso caso é 13, né, a quantidade, e sendo que a maioria absoluta é 7. Então eu preciso de 7 votos. Não importa, se vierem 7 vereadores, eu preciso que todos os 7 votem. Na lei ordinária, se vierem 7 vereadores, eu preciso de 4 votos a favor. Veja que diferença, né? Show de bola. Então a gente viu como que é aprovado uma lei complementar. A lei complementar é aprovada pela maioria absoluta e a lei ordinária é aprovada pela maioria simples. Alexandre, quem pode iniciar essa lei? Eu vou até marcar isso aqui, pessoal, porque é importante marcar isso tudo. Ó. Aqui eu estou falando de tudo. A iniciativa de lei, tá? A iniciativa das leis, ela cabe a qualquer vereador. Nesse caso, como se trata de uma lei, então um vereador só pode propor uma lei, tá? Pode propor uma PL, que a gente diz, né? O prefeito, obviamente, pode, se ele pode uma emenda à lei orgânica, quiçá uma lei, né, pessoal? Então, o prefeito pode. E o eleitorado, tá? Sob a forma de moção articulada subscrita. Esse trecho aqui é o famoso abaixo-assinado. É isso aí. Então, um abaixo-assinado de que, no mínimo, 5% do total do número de eleitores, não é habitantes, é eleitores. Então, eu preciso de um abaixo-assinado, tá? Com no mínimo 5% de todos os eleitores do município, propondo uma lei. Esta lei vai ser votada na Câmara, tá bom? É assim que funciona. Então, aqui é a iniciativa, ou seja, quem é que pode propor? Qualquer vereador, o prefeito pode propor, ou então o eleitorado por meio de um abaixo-assinado por no mínimo 5% de eleitores. Eu não escrevi abaixo-assinado aqui porque a banca vai cobrar desta maneira para você, caso ela cobre esse assunto. E esse assunto de vez em quando aparece. Bom, vamos falar mais aqui. Leis delegadas, né? O que a lei orgânica nos diz de leis delegadas? A gente já comentou sobre isso. As leis delegadas serão elaboradas pelo prefeito, que deverá solicitar a delegação à Câmara Municipal, como eu disse antes, tá? Resoluções. O projeto de resoluções vão dispor sobre matérias de interesse interno da Câmara, como eu disse a vocês. Resoluções é interno, são coisas internas, coisas delas aí faz por meio de resolução. E por último aqui, os decretos legislativos. Os projetos de decreto legislativo sobre os demais casos de sua competência privativa. Então, são casos da competência privativa da Câmara, tá? É isso que você vai levar para a prova. Né? Demais casos que não sejam por resoluções, vai ser feito pelo decreto, né? Coisas privativas da Câmara, que certamente a gente vai aprender em aulas aí mais à frente, tá? Beleza. Então, isso aqui tudo, pessoal, faz parte do processo legislativo. Bom, eu vou deixar esse mapa aqui para você, fica tranquilo, tá lá no meu Instagram, corre lá.
Já até falei isso em aulas passadas, né? Eu vou mostrar para vocês aqui o que vai ser por lei complementar. Como eu disse, o que vai definir ser lei complementar ou lei ordinária é a lei orgânica, não é vereador, não. Isso aqui vai ter que ser lei complementar. Isso aqui cai em prova, Lê? Cai muito. Se não caísse, não estaria nem aqui, né? Com certeza, mas cai demais. Ela manda uma leizinha lá e pergunta se vai ser lei complementar ou lei ordinária, né? Olha só, lei complementar vai ser o quê? O Código Tributário do município tem que ser lei complementar, o Código de Obras vai ser lei complementar, o Plano Diretor, né? O Plano Diretor, pessoal, é um plano, né, de desenvolvimento urbano, tá bom? O Código de Posturas, a lei que institui o regime jurídico dos servidores públicos, que é o Estatuto dos Servidores, né? Que a gente vai estudar. O Estatuto do Servidor, ele é uma lei complementar, é uma lei que foi difícil para ser aprovada. A lei orgânica que institui a Guarda Municipal, que cria e organiza a Guarda Municipal, e a lei que cria cargos, funções ou empregos públicos. Então, certamente, está almejando um cargo público, né? Ah, Alexandre, auxiliar administrativo, auxiliar de creche. Esses cargos foram criados por lei, tá? E lei complementar, só para você ter uma ideia, tá bom? No próximo bloco, então, esse bloco ficou um pouquinho longo porque são muitas informações de fato, mas no próximo bloco a gente vai falar sobre o Poder Executivo. Esse tema é muito bacana, é muito interessante, aparece muito em prova também. Que Papai do Céu te abençoe e até a próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.